Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, aula do dia 1º de junho de 2020. Estamos aqui falando sobre pessoas jurídicas, aliás, dando continuidade à nossa abordagem sobre pessoas jurídicas, né? Nós tínhamos falado até o artigo 44, nós tínhamos falado sobre a teoria das pessoas jurídicas, as teorias que explicam as pessoas jurídicas, nós tínhamos falado sobre pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado de base corporativa, pessoas jurídicas de direito privado de base patrimonial. E aí agora nós vamos seguir aqui com o artigo 45, que é um artigo importantíssimo, porque ele nos diz quando se iniciam as pessoas jurídicas, quando elas nascem, né? O artigo 45 diz: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do respectivo ato, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Gente, olha que legal. A pessoa jurídica ela nasce, né? Ela nasce quando? Ela nasce quando ela é registrada no cartório competente. As sociedades empresariais, elas são registradas naquilo que vocês já devem ter ouvido falar, que são as juntas comerciais. As outras no cartório de registro de pessoas jurídicas, tá? Ou cartórios que têm uma competência um pouco mais ampla, mas cuja competência englobe o registro de pessoas jurídicas, tá? Bom, algumas devem ser precedidas de autorização do Poder Executivo, né, para que possam funcionar, como, por exemplo, sindicatos, em que ele analisa se há um único sindicato com aquela finalidade representativa numa base territorial definida, pessoas jurídicas que atuam no mercado financeiro, no mercado securitário, tá? Essas precisam também da autorização prévia do Executivo. Mas a autorização prévia do Poder Executivo, ela não é uma regra, ela é excepcional. Algumas pessoas demandam esta autorização, outras não. Tá? Bom, existe uma outra questão muito interessante, gente. Nós falamos até agora de pessoas jurídicas, né, que são formalmente reconhecidas. Mas vocês vão ouvir falar também em entes despersonalizados. Tá? Vamos a eles. E para que a gente possa entender bem quais são esses entes despersonalizados, talvez a referência mais presente deles esteja no Código de Processo Civil, que está aqui na tela agora, o artigo 75 do Código de Processo Civil. Ele diz: são representados em juízo ativa e passivamente, olha aqui, esses primeiros são pessoas jurídicas, tá? De direito público, inclusive, né? União, pela AGU, Estados e DF, pelos seus procuradores, município, pelo prefeito ou procurador, autarquia e fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar, a massa falida, aí começa, massa falida, herança jacente, o espólio, a pessoa jurídica por quem... Não, a pessoa jurídica ela tem personalidade. Mas ainda tem outro aqui, o condomínio. Então, ó, condomínio ele é representado em juízo pelo administrador ou síndico. O espólio pelo inventariante. A herança jacente ou vacante por seu curador. E a massa falida pelo administrador judicial. Aqui, o que é interessante, por que a gente chama isso de ente despersonalizado? Porque ele é um ente porque ele pode atuar em juízo. Tá? Ele tem até a capacidade de figurar como parte em juízo. Mas ele não chega a ser uma pessoa jurídica, porque para ser uma pessoa jurídica, lembram-se, ele precisa de quê? Do substrato mais do reconhecimento normativo. Pessoa jurídica é substrato, mais reconhecimento normativo. Ele tem que ser reconhecido como pessoa jurídica por lei.
Só que as pessoas jurídicas reconhecidas na lei, elas estão previstas no nosso Código Civil, tá certo? E elas, para que nasçam como pessoas jurídicas, elas têm que ser registradas como pessoas jurídicas, tá? E elas não são registradas como pessoas jurídicas lá no cartório competente. Elas não têm um reconhecimento, elas não têm o reconhecimento normativo como pessoa jurídica. Elas podem ter até um substrato, elas podem ter até um conjunto de bens, elas podem até figurar em juízo, mas normalmente, você que está no primeiro semestre vai me perguntar, professor, mas como assim alguém que não é pessoa figurar em juízo? Né? Gente, é porque às vezes, ao invés de você ter que citar todos os herdeiros, é mais fácil você citar o espólio que congrega aquele patrimônio deixado pelo falecido. Então, às vezes é mais fácil. Então, me parece que o Código de Processo Civil ele quis dar mais efetividade ao processo, dizendo assim, eu não estou dizendo que isso aqui seja uma pessoa jurídica. Eu estou dizendo apenas que para facilitar a resolução do litígio, eu aceito que figure como autor ou réu este ente aqui, que eu não digo nem ser uma pessoa, é um ente despersonalizado. Então, quais são os entes despersonalizados? A massa falida, a herança jacente ou vacante, o espólio e o condomínio. Tá? O condomínio tem até mais gente que defende que ele venha a ser uma pessoa jurídica, mas a doutrina majoritária entende que não. Mesmo porque essa pessoa jurídica ela não teria nenhum registro de quem seriam seus sócios. Né? Na realidade, o condomínio, gente, nada mais é do que uma forma de organização, de partilha de dívidas. Né? O condomínio ele existe para manter um edifício. Né? Esse condomínio edilício que a gente chama. Né? Ele existe para manter um edifício ou um conjunto residencial, partilhando de forma racional essas despesas de manutenção desta pessoa. Dessa pessoa não, perdão, deste ente. Lá vou eu errando, né? Não é desta pessoa, é deste ente. Tá? Esses são os chamados entes despersonalizados. Tá? E outra coisa também que vocês vão ver, tem o leigo, ele fala assim, ele bate no peito e fala assim, tem CNPJ, é pessoa jurídica, porque CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Realmente o nome é esse. Lá no Ministério da Justiça. Gente, CNPJ é um cadastro que a Receita Federal organizou para facilitar a forma de tributação. Então, ela fala assim, eu vou tributar determinados entes desta maneira e vou tributar outros de outra maneira. Aqueles que são tributados à semelhança de uma pessoa jurídica, eles recebem um CNPJ. Os que são tributados como pessoa física recebem um CPF. Tem empresário que não chega a constituir uma pessoa jurídica, mas é tributado como se fosse uma pessoa jurídica. São os empresários individuais, lembram-se que eu falei? Se eles se registrarem como empresário individual de responsabilidade limitada, ele cria uma nova pessoa jurídica da qual ele é o único sócio. Tá. Então, aí vai ser uma pessoa jurídica, se for um empresário individual de responsabilidade limitada. Se for apenas um empresário individual, que é uma outra forma que você tem para atuar como empresário, né, mas menos burocrática, mas menos segura também, porque o teu patrimônio pessoal pode responder pelas tuas dívidas na empresa. Tá? Então, se você se organizar como empresário individual, a Receita vai te dar um CNPJ. Mas você não vai ser uma pessoa jurídica. Você vai falar, mas como não, professor, se a Receita me deu um CNPJ? Não, porque não é a Receita. Não é a Receita quem diz quem é e quem não é pessoa jurídica. Quem diz quem é e quem não é pessoa jurídica é a lei. E a lei diz lá no artigo 40, nos artigos, a partir do artigo 41, 42, 43, 44, ela vai dizendo quem são as pessoas jurídicas. E são aquelas. E as pessoas jurídicas de direito público, elas nascem com a lei que a institui, e as pessoas jurídicas de direito privado, elas nascem quando elas são registradas no cartório respectivo. Tá? Não é o CNPJ que vai dizer se é ou não é pessoa jurídica, ele pode até ser um indício,
mas ele não é um indício muito 100%, porque, repito, às vezes a Receita atribui CNPJ para quem é pessoa natural. Mas o recado que a Receita está dando é o seguinte: eu estou tratando este indivíduo como se ele fosse uma pessoa jurídica apenas para fins de tributação. Entenderam? Ok, gente? Qualquer coisa me perguntem sobre isso na minha entrada ao vivo, tá? Lá para vocês. Mas voltando aqui, nós temos o artigo 45, que fala sobre o início da existência, né, da pessoa, né? E nós temos também o artigo 46, que diz esse registro, que faz com que se considere nascida a pessoa. Ele declarará a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores, o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente a pessoa, se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo ele seria reformável, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio nesse caso. Então veja, ele dá um roteirinho. Quando você pega o contrato social de uma sociedade empresarial, você vai encontrar estes dispositivos espalhados entre as diversas cláusulas do contrato social. Ou um estatuto de uma associação, você vai encontrar todos esses incisos espalhados. Você vai falar: professor, mas eu tenho curiosidade de ver. Às vezes joga aí, estatuto de associação no Google, PDF. Ele vai trazer vários, aí você vai poder ler e vai poder comparar com isso. Quando esse estatuto for registrado lá no cartório competente, é que essa pessoa nasce. Tá? Bom, seguindo aqui, vamos lá, artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Gente, uma pessoa, ela é escolhida no estatuto, né, para administrar a pessoa jurídica. Então, normalmente uma pessoa natural, ela é escolhida para administrar esta pessoa jurídica, e se ela agir dentro dos poderes dela, a pessoa jurídica estará vinculada ao que ela fez. Aí se ela extrapolar os poderes, gente, isso é uma briga, vocês vão estudar isso lá em direito empresarial, mas a questão vai muito pela boa-fé. Se a pessoa é gerente de uma empresa e age em nome da empresa, normalmente ela vincula essa empresa pelas suas decisões, pelos contratos que ela assinou, tá bom? 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Porque às vezes ela tem uma administração coletiva, mas o estatuto diz que preponderará a decisão do sócio fundador, exemplo, tá certo? Em caso, ele pode estabelecer um mecanismo diferente. São 3 administradores, sempre que você tiver, um não participa das deliberações, os outros 2 participam, sempre que houver consenso, vai ser feito do jeito que eles falarem. Quando houver alguma divergência, chama-se um terceiro para votar. Exemplo, pode ser isso. Ou o estatuto pode dizer que uma pessoa vai administrar sozinha. Ou o estatuto pode dizer que a empresa tem vários departamentos, cada departamento tem uma competência específica. Entenderam? Há uma plena liberdade, porque a Constituição, ela estabelece, abrindo aqui parênteses brevemente, um direito, né, à livre associação. E esse direito à livre associação, ele está aqui previsto no artigo 5º da nossa Carta, no inciso 17, que diz o quê? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Tá certo, gente? Então, este é um valor que ele é muito caro à nossa Constituição e que, de certa forma, ele se reflete também lá no Código Civil. Tá? Vamos, então, fechar esses parênteses e voltar à análise do nosso Código. Bom, se discute muito sobre o que é que se pode fazer ou não, né, hoje em dia.
Mas nós temos aqui um direito fundamental à livre associação previsto na Constituição, né? E esse direito, gente, é um direito sagrado e o Estado ele deve intervir minimamente nessa minha liberdade associativa, tá certo? Então, se o Estado ele disciplinasse a exaustão como cada pessoa jurídica deveria funcionar, ele mataria a nossa liberdade associativa. Então, o Estado ele é mais incisivo no funcionamento de pessoas jurídicas mais sensíveis para a vida nacional. Por exemplo, bancos. Ele diz o capital mínimo do banco, ele diz o que é que o banco pode fazer, seguradoras também, empresas de plano de saúde, né? Mas ele não sai se metendo muito na vida de qualquer pessoa jurídica. Agora, as pessoas jurídicas, elas devem ter finalidades lícitas, né? Elas não devem sair praticando ilicitudes por aí, né? Bom, mas seguindo, se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso, já falamos sobre isso. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei, o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Tá? Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Então, eu também acho que isso aqui não tem muita dificuldade, não. Morreu toda a diretoria num acidente, as pessoas lá que tem, por exemplo, algumas ações na empresa, elas podem pedir para o juiz nomear um administrador provisório. Essa aqui é ótima. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Isso aqui, gente, ele quer dizer que existe uma autonomia. A pessoa jurídica é diferente do seu sócio. Tá? Então, isso aqui eu acho que a ideia do artigo 49A era uma ideia mais simbólica. Era mais assim, tenha coragem de criar pessoas jurídicas. Por quê? Porque você não se confunde com essas pessoas. Tá? Então elas vão ter a vida delas, elas vão ter as dívidas delas, elas vão ter os lucros delas, que elas podem te repassar ou não, dependendo do modelo de organização dessa pessoa. Mas fique tranquilo, a pessoa jurídica ela é uma pessoa, o sócio associado é outra. Eu não posso transmitir automaticamente as obrigações da pessoa jurídica para os seus sócios. Não é assim que funciona. Existe uma autonomia entre elas. Bom, mas falando nessa autonomia, falando nessa transmissão, né? Olha o que aqui diz o nosso glorioso artigo 50. O nosso artigo 50 ele fala sobre sobre desconsideração de personalidade jurídica. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Gente, olha que legal. Isso aqui é desconsideração. Lembram-se que a pessoa jurídica era o somatório do seu substrato com o reconhecimento normativo? Lembram-se? E aí, o que é que acontece? Quando essa pessoa, talvez a lógica de toda a teoria da desconsideração venha daí. Quando essa pessoa ela servir para se alcançar uma finalidade indesejada do ponto de vista jurídico, este reconhecimento normativo ele é momentaneamente excluído. E aí a pessoa jurídica vai se confundir com o próprio substrato. E quem está no substrato da pessoa jurídica? Os seus sócios e bens. Não é isso? Sócios e bens. Aí, quando eu levanto momentaneamente esse reconhecimento normativo, eu confundo a pessoa jurídica com os seus sócios, trazendo uma exceção ao artigo 49A. O nome disso é desconsideração da personalidade jurídica.
Tá? Agora, olha que interessante. A personalidade, uma pessoa jurídica, ela fraudou 10 pessoas, mas ela tem 100 mil contratos vigentes, mas ela fraudou 10. Em relação a essas 10, eu posso, se tiverem presentes os requisitos do artigo 50, desconsiderar a personalidade, tá certo? Alcançando o patrimônio dos sócios para responder pelos prejuízos que foram acarretados em virtude de uma fraude para essas 10 pessoas. Mas a empresa tem 100 mil contratos. Em relação aos outros 99.990 contratos, a pessoa jurídica existe, persiste, e ela é diferente do sócio. Então, por isso que ele começa a falar assim, ó, a nossa lei. Em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando ele couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas, para apenas que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que determinadas obrigações alcançar momentaneamente um sócio, um administrador, mas ele não está dizendo que a pessoa jurídica foi extinta. Para que a pessoa jurídica seja extinta, o fenômeno é outro. É um fenômeno chamado de despersonalização. Eu já vi muita discussão sobre despersonalização em relação, por exemplo, a torcidas organizadas que fossem comparadas a milícias, né, que se organizassem apenas para brigas e para o mal. Eu já ouvi um debate se seria possível a despersonalização, já que elas seriam apenas uma simulação para que um grupo criminoso se estabelecesse entre pessoas ordeiras que iam assistir jogos. Tá? Então aí seria um caso de despersonalização, não um caso de desconsideração. Caso de desconsideração, é isso que eu falei para vocês. Uma pessoa jurídica, ela tem 100 mil contratos, mas em relação a 10 contratos, ela fez muita bobagem. Ela abusou, ela se valeu da ideia de autonomia patrimonial só para causar prejuízos para outras pessoas. Tá? Isto é a desconsideração da personalidade jurídica. E essas pessoas que foram prejudicadas, que foram vítimas desse abuso do direito de personalidade, elas acabam aí movendo uma ação e pedindo para o juiz, para que o juiz ele desconsidere a personalidade e para que o patrimônio particular dos sócios, que normalmente não é afetado pelas brigas com a sociedade, neste caso específico seja. Tá? Por quê? Mas aí, gente, isso é difícil, viu? Não é tão fácil assim não. Não é só o cara chegar e falar assim, desconsidera isso, juiz, atinge o patrimônio do sócio, porque eu estou no prejuízo. Não, não é bem assim. Tanto não é bem assim, que olha que aqui um julgado do STJ diz. Desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Olha, esse aqui é um julgado do STJ. Responsabilidade civil e direito do consumidor. Foi o caso da explosão do shopping center lá de Osasco, machucando muita gente, deixando muita gente com dificuldades para ser reparada civilmente, né, para receber a indenização. Né? E aí a briga foi e se discutiu muito. A explosão foi de um shopping que tem personalidade jurídica. Era lá uma sociedade empresarial, esse shopping. Explodiu. Mas ele explodiu. Ele não tem mais como ressarcir as vítimas. Podemos ou não buscar o patrimônio dos sócios desse shopping? Né? Esse era o pano de fundo dessa discussão. Então vamos lá. Responsabilidade civil e direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público, legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Aí ele cria um tema novo aqui para vocês. Teoria maior e teoria menor da desconsideração. Eu vou explicar mais para vocês isso, mas para explicar as duas, nós já lemos o artigo 50 do Código Civil. Eu vou querer que a gente leia o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, vamos aqui para o Código de Defesa do Consumidor. Está no artigo 28 dele.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, gente, olha só, lembrem-se, a desconsideração ela não é uma coisa banal. Ela é assim, o cara, ele está escudado, ele está escorado, ele está escondido atrás do véu da personalidade jurídica, causando prejuízos para terceiros. Então, um malfeitor, não necessariamente no aspecto criminal, mas às vezes no aspecto civil, tá? Uma pessoa que cometeu coisas não muito legais, né, do ponto de vista civil, ela se protege atrás da armadura da pessoa jurídica, do véu da pessoa jurídica, para não ter que pagar. E aí, quando forem cobrar da pessoa jurídica, se fala, cobra aí da pessoa jurídica, ela não tem nada mesmo. Aí o cara fica chupando o dedo, porque a pessoa jurídica não tem nada. Mas ele usou já de caso pensado, ele fez o negócio de caso pensado, usando a pessoa jurídica, para não responder pelos prejuízos que ele causasse. Quer dizer, o objetivo primário. Porque quando eu crio uma pessoa jurídica, eu não crio para causar prejuízos. Eu crio, aí não há desconsideração. Eu crio uma pessoa jurídica porque eu quero me organizar com outras e alcançar mais facilmente lucro, né? Mas tem gente que é do mal, tem gente que já quer usar uma pessoa jurídica para passar a perna nos outros. E depois, quando esses prejudicados forem atrás dela, ela fala, não vem atrás de mim não. O contrato foi assinado, foi com minha pessoa jurídica. Tá? Então, cobre da pessoa jurídica. O cara vai cobrar da pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tem nada. Então, fica evidente que essa pessoa jurídica, ela foi usada de forma abusiva. Então, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação de estatuto ou contrato social, causando prejuízo para o consumidor. Isso é o Código de Defesa do Consumidor, que não é tão diferente do Código Civil. O Código Civil ele é mais prolixo, mas é mais ou menos a mesma coisa, o caput do artigo 50 do Código Civil e o caput do artigo 28 do CDC. Olha o que aqui diz. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos a bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direto ou indiretamente pelo abuso. Então vejam que ele está falando do mau uso da personalidade para você fugir das suas responsabilidades. Tá? E quando é que eu uso o Código Civil? Quando é que eu uso o Código de Defesa do Consumidor? Gente, vocês vão ver isso durante o curso inteiro. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele é um código que é usado para regular relações jurídicas muito específicas. As relações jurídicas de consumo. Só vai haver uma relação jurídica de consumo quando eu tiver, de um lado, um fornecedor de bens ou serviços e, de outro lado, um consumidor. Então, o vizinho que vende um carro, ele é um fornecedor? Não. Se eu compro o carro do vizinho, isso não é uma relação de consumo. Agora, se eu vou a uma concessionária, a concessionária ela comparece ao mercado de consumo ofertando aquele bem. Se eu compro um carro da concessionária, isto é uma relação de consumo, tá? Porque eu sou destinatário final e ela é fornecedora. Então eu sou consumidor, ela é fornecedora, isso é uma relação de consumo. Qual é a lei que eu vou aplicar preferencialmente para regular essa relação jurídica? Eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, nas outras relações que não forem de consumos, mas forem relações privadas, eu aplico o Código Civil. Tá? Esta é uma diferença relevante. Mas vejam que seja relação tipicamente civil, seja relação de consumo, eu posso desconsiderar a personalidade em hipóteses muito semelhantes, pegando o artigo 50 do Código Civil e pegando o artigo 28 do CDC. O problema é que o CDC ele começou igualzinho o Código Civil, mas tem um artigo que eu brinco que é o artigo do liberou geral.
O artigo do liberou geral é esse parágrafo 5º, que diz assim: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Eu brinco que esse é o artigo do liberou geral, aqui pode tudo. Tá? E aí, minha gente, olha só que interessante. Teve uma briga lá sobre as indenizações devidas pelo shopping de Osasco, e essa discussão sobre a aplicação de Código Civil, sobre a aplicação de CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, chegou ao STJ e eu estava lendo o acórdão que tratava disso. Vamos voltar à leitura integral dele. Responsabilidade civil e direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco, São Paulo. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. O que é isso, gente? O STJ ele falou assim, lendo o artigo 50 do Código Civil e lendo o parágrafo 5º, o do liberou geral, lendo o parágrafo 5º, artigo 28 do CDC, eu percebo que existem duas teorias para desconsideração. A primeira, que é a regra, que é mais difícil de caracterizar os requisitos, é a teoria maior. Não basta só a pessoa jurídica ser inadimplente para eu desconsiderar. Eu tenho que, ao lado da inadimplência dela, eu tenho que buscar a prova do abuso do direito societário ou da confusão patrimonial. Se eu fizer isso, eu posso, episodicamente, levantar o véu para desconsiderar a personalidade jurídica num caso ou no outro. Tá? Isso é a teoria maior. A teoria menor, ela diz o seguinte: toda vez que a pessoa jurídica for um obstáculo para o ressarcimento do consumidor, tendo ou não fraude, eu levanto o véu. Essa é a teoria menor. Maior porque exige mais requisitos. Menor porque exige menos requisitos. Esta foi a lógica do nosso código. Mas a gente vai ver isso com mais calma aqui. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Artigo 28, parágrafo 5º. Deixa eu ver aqui. Já tem teoria maior e menor. Aqui. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se aqui, para além da prova da insolvência ou da demonstração, ou a demonstração do desvio de finalidade, teoria subjetiva da desconsideração, ou a demonstração da confusão patrimonial. Então, o que ele fez? Ele colocou assim, ó. Vamos lá. Desconsideração. Teoria maior, teoria menor. Artigo 50, Código Civil. Se ela for, aí ela pode ser maior subjetiva e pode ser maior objetiva. Aqui é fraude ou desvio de finalidade, aqui é confusão patrimonial. Teoria menor, artigo 28, parágrafo 5º, CDC. Desconsideração da personalidade jurídica. Como é que ela acontece? Ela acontece assim, ó. Teoria maior, está no artigo 50, ela pode ser maior subjetiva, é aquela que você tem a insolvência mais desvio de finalidade, fraude, abuso do direito societário, ou insolvência mais confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Confusão patrimonial é quando o sócio adquire bens em nome da sociedade e a sociedade adquire bens em nome do sócio, você não sabendo mais distinguir qual é o patrimônio um do outro. Tá? Então, quando essas circunstâncias acontecerem, nós teremos a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Então, a teoria maior pode ser teoria maior subjetiva, teoria maior objetiva.
Tá? Aqui eu vou conseguir a desconsideração apenas desse jeito, da teoria maior, das relações puramente civis. Tá? Nas relações de consumo, embora se fale no caput do artigo 28 em algo muito parecido com o artigo 50, o parágrafo 5º é o parágrafo do liberou geral. Né? Por que parágrafo do liberou geral? Vejam só. Aqui, ó. Também será desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Então, gente, sempre que o consumidor tiver com dificuldade de receber, porque o fornecedor não tem patrimônio, desconsidere e alcance o patrimônio do sócio. Essa teoria é chamada de teoria menor porque ela tem menos requisitos. Tá? Aqui, a teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente no direito do consumidor e ambiental, incide com a mera prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta proba, isto é, que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios ou administradores da pessoa jurídica. Isso aqui, gente, é um recurso muito famoso, é o recurso especial 279 e 273 de São Paulo, que define o que é desconsideração pela teoria maior e desconsideração pela teoria menor. Tá? Aí, nós temos o Código Civil que se aprofunda um pouco ainda dentro dessas teorias. Tá? Vamos ler o nosso glorioso Código Civil, tá? Em relação a isso. Vamos lá. Aqui. Código Civil. Em caso de... Não, já foi. O caput já lemos mais de uma vez. Para fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ou seja, eu sou o cara do mal. Eu falo assim, cara, eu vou dar o golpe naquela galera, mas eu não vou dar o golpe de peito aberto. Eu vou ter um véu na frente, um véu chamado pessoa jurídica. Eu vou usar uma pessoa jurídica para alcançar essa finalidade espúria. Então, volto a dizer, parágrafo 1º, para os fins dispostos nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Ou seja, a dívida do sócio a sociedade paga, a dívida da sociedade o sócio fica pagando. E eles ficam repetidamente fazendo isso. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º desse artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então é isso, gente. Desconsideração da personalidade não tem muito mistério. É isso que nós vimos, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui. O artigo 51, ele diz que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. Então a gente viu que a pessoa jurídica nasce com registro. E quando é que ela acaba? Ela acaba quando a sua liquidação se conclui. Aí você pode dar baixa na pessoa jurídica.
Enquanto a liquidação está acontecendo, ela ainda existe. Então, ó, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela persistirá para os fins de liquidação até que a liquidação se conclua. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a verbação de sua dissolução. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. E aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade. Ok, minha gente? Entenderam isso? Então, acho que hoje nós já tivemos bastante pano para manga aqui, para vocês refletirem, tá? Então, sigam aí com estes tópicos que nós vimos, tá? E eu acho que a aula hoje vai ser mais curta porque ela acabou sendo mais densa, né? Ela envolveu muito essa história de desconsideração da personalidade jurídica e nós vamos ter que discutir bastante isso no nosso encontro ao vivo, tá bom, gente? Um grande abraço.